Cortina de Fumaça, Parte 2. Brasil, 29 de janeiro de 2024. Em mais um episódio de aparente perseguição, a Polícia Federal do ministro Alexandre de Moraes realiza busca e apreensão na casa do filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa é a primeira vez na história que a Polícia Federal faz operações na casa de um filho de um presidente. A Polícia Federal, que pegava malas e malas de dinheiro em casa de políticos corruptos e traficantes, agora persegue opositores políticos. E malas e caixas cheias de dinheiro. É a maior apreensão em dinheiro vivo já feita no Brasil. E até agora já foram contados mais de 40 milhões de reais. Toda essa quantia pode ter ligação com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. 8 malas cheias de dinheiro. 6 caixas lotadas de cédulas de 50 e de 100 reais. Foram 2 porta-malas cheios para levar tudo até a Polícia Federal. O episódio aconteceu poucas horas depois de uma grande live feita pela família Bolsonaro. Live que juntou quase 500 mil de pessoas em menos de 35 minutos. Número que superou todas as lives feitas pelo Lula durante seu governo. Mesmo que some a quantidade de espectadores simultâneos em todas as lives feitas pelo presidente atual, que inclusive desistiu das lives após pouquíssima audiência. Como falou o deputado Gustavo Gayer. Semana passada, nós tivemos a notícia de que o Lula desiste das suas lives. Ele não vai fazer mais live porque a vergonha estava sendo difícil, estava cada vez mais difícil de passar pano. Não tinha como justificar uma pessoa que ganhou as eleições democraticamente. Não consegue colocar nem 4 mil pessoas nas suas lives, mesmo usando todo o aparato do Estado para fazer a divulgação. A suposta acusação da busca e apreensão feito pelo declarado inimigo de Bolsonaro e do bolsonarismo, Alexandre de Moraes, é um suposto uso ilegal da ABIN para monitorar autoridades. Poucos dias antes, a mesma Polícia Federal do ministro Moraes tinha feito também no estado de Rio de Janeiro busca e apreensão na casa do Ramagem, que foi diretor da ABIN, tentando criar algum tipo de elo para embasar novas buscas e apreensão ao redor do seu inimigo político, Jair Messias Bolsonaro. No momento do acontecido, a Globo News, emissora de TV grande defensora do governo petista, por meio da jornalista Daniela Lima, já conhecida no meio da esquerda política por sempre atacar de forma veemente, com notícias falaciosas, afirmou que Bolsonaro teria deixado o local assim que a Polícia Federal aparece, indicando que o presidente e filhos teriam fugido. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco de Angra dos Reis. Essa notícia foi corroborada pelo blogueiro de esquerda Guga Noblat, que falou que o presidente Bolsonaro e seus filhos teriam fugido de lancha e, como toda notícia manipulada dada pela grande mídia pouco tempo depois, é desmentida. Olha aí, gente, eu acho que a gente tem um som, será, gente? Porque você vê o Bolsonaro sai, a Polícia Federal tá saindo também, daqui a pouco o Bolsonaro vai ser acompanhado pelo Carlos. Olha aí, ó. Olha aí, sai o Carlos Bolsonaro, filho 02, aparentemente tranquilo. Estão sérios, claro, mas... A Daniela Lima, sem pedir desculpas, ela mostra o vídeo que Bolsonaro estaria no local da apreensão. Ou melhor, o mesmo estava pescando com seus filhos quando soube da notícia. Foi ao encontro da Polícia Federal. Não se escondeu. Como até na CNN foi noticiado. Muito obrigado, Raquel Amorim. Até para esclarecer essa informação que houve muito telefone sem fio durante a manhã. Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro tinham saído às 5 da manhã para pescar. A gente vai trazer todos os bastidores. A Tainá apurou bastante a respeito disso. Foram informados de que havia a operação, de que estavam na casa em Angra dos Reis, retornaram então para receber os policiais da Polícia Federal. Essa mesma jornalista esquerdista afirmou que Carlos Bolsonaro estaria com um notebook da ABIN. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN.
O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa a informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Notícia essa desmentida pouco tempo depois. Ontem eu disse aqui para vocês no Conexão e no G1 que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República. A informação estava errada. Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. E aí, na casa do Giancarlo, um dos alvos de hoje da PF, foi apreendido um computador da ABIN. A explicação que o militar deu aos investigadores, que a mulher dele, e sim está confirmado isso, é funcionária da ativa da ABIN, é servidora da ABIN, portanto, o do computador está lá é pelo fato dela ser servidora da ABIN. Isso mostra a parcialidade da grande mídia atual, que sempre noticiam quase qualquer notícia com um viés marxista e até acusam as pessoas da direita política de coisas graves, mesmo que não seja verdade, dando pano para mangas de pessoas autoritárias como Moraes para continuarem a perseguição contra seus desafetos políticos. Quanto à ABIN, havia outrora uma CPI para investigar a ABIN e o próprio PT, que sai beneficiado com esses desgastes políticos, não quis assinar. É que o PSOL tentou coletar assinaturas para uma CPI da ABIN e o PT foi contra. Um membro, um assessor, um funcionário da ABIN havia sido exonerado durante o governo Bolsonaro justamente por estar usando equivocadamente esse dispositivo. E esse funcionário acabou de ser recontratado pelo governo Lula. O PT segue a velha máxima: acuse-os do que você faz. E para mostrar mais ainda a parcialidade e a falta de seriedade dessas supostas investigações, a página oficial do governo do Brasil posta uma mensagem subliminar em tom de ironia, poucas horas após as buscas feitas pela PF do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Fato esse que a própria CNN comentou. Interessante que tem esse silêncio acontecendo em relação à operação da Polícia Federal, mas os órgãos do governo já deram algumas indiretas. O Ministério da Justiça publicou há pouco Polícia Federal fortalecida. Em 2023, a Polícia Federal dedicou seus esforços, entre outros focos, para a defesa da democracia, enfrentamento ao crime organizado, redução do desmatamento. E, por outro lado, também a comunicação do Palácio do Planalto fez uma indireta com a Polícia Federal chegando na porta, mas falando que são os agentes da saúde, do Ministério da Saúde, e tem recebido muitas críticas, porque não é o momento de se fazer política com alguma questão que é a dengue no país, que é o trabalho do Ministério da Saúde, e também não cabe fazer esse tipo de perseguição. Preciso perguntar se o presidente Lula concorda com debochar de quem está sofrendo ali, de quem a Polícia Federal está batendo a sua porta. Essa é a pergunta que tem que ser feita pelo presidente. Então, é uma peça burra, porque politiza, é antirrepublicana, porque o Estado não pode mandar a polícia na casa de um cidadão, seja quem for, e depois debochar, e, além de tudo, é ridícula e cínica, porque está dizendo que, assim, se alguém da dengue bater na sua porta, atenda, fingindo que é uma propaganda de dengue. Então, realmente, isso é o maior serviço prestado hoje ao bolsonarismo, é essa propaganda do governo Lula. O Brasil segue assim, a justiça injusta, fazendo grandes cortinas para esconder uma administração nefasta que está levando o Brasil aos piores índices econômicos e na segurança. O primeiro ano do governo Lula registra um rombo de 230 bilhões de reais nas contas públicas. O resultado é o pior desde 2020, durante a pandemia.
O governo fechou 2023 com um rombo primário de mais de 230 bilhões de reais. Esse resultado é o segundo pior da série histórica, que começou lá em 1997. Agora de Brasília, as contas do governo federal fecharam o ano passado com um déficit de mais de 230 bilhões de reais. O Brasil perdeu mais de 400 mil empresas de micro, pequeno, médio e grande portes. E o governo encerrou o ano passado com um déficit primário de mais de 230 bilhões de reais, de acordo com o Tesouro Nacional. Foi o segundo maior, perde apenas para 2020, auge da pandemia da Covid. O Brasil concentra 20,4% de homicídios praticados no mundo inteiro. É muita coisa. Agora, o que se tornou mais intrigante foi o fato do Janones, que já teve seu nome envolvido em centenas de polêmicas e divulgado milhares de fake news, anunciou a operação sigilosa da PF, publicando um comentário dizendo que seria uma das últimas lives antes de Bolsonaro ser preso. Se a investigação era sigilosa, como o Janones sabia? Documentário produzido por Memória Brasil e Destra Produtora. Escrito por Daniel Rocha.